Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Namastê, bom dia, bem-vindos à Beleza do Gita. Nós estamos no capítulo 5, versos 4 a 7. Nós vimos na aula de ontem, né? O Krishna Guru apresentando, né, aquela explanação a respeito, mais uma vez, a respeito dos dois tipos de ashramas, né, respondendo a questão repetitiva, né, do Arjuna. E, no final, ele dizia, não, ambos são igualmente eficazes, né? Mas o Grihastha é para aqueles indivíduos que ainda, né, estão sob a influência de muitos rajas, né? Então é melhor permanecer enganjado em sociedade e como com o espírito do Karma Yoga, né? E vivendo a partir daquele ângulo de prática espiritual, né? E ele dizia que fundamentalmente ambos os ashramas nos conduzem ao desenvolvimento, né, espiritual e o autoconhecimento, né? Aí, no final das contas, depois de exaltar um mais do que o outro e o outro mais do que um, etc., ele falou que o Grihastha, tudo bem, você pode permanecer como um Grihastha todo o processo, desde que você saiba administrar os seus desejos e aversões, né? Então, tudo depende do quanto você tenha a capacidade no mundo enganjado sem experimentar perturbação emocional devido aos seus desejos e medos, né? Os seus gostos e desgostos não atendidos, né? Não realizados, né? Se a pessoa é muito presa ainda aos gostos e desgostos, ela sofre muita perturbação, porque a gente sabe que Ishvara, como campo, ele não está aí para a gente, né? Ele está simplesmente apresentando o Parabhada, né? A nível global, coletivo, pessoal, né? Circunstancial. E nós temos que compreender, né, que a vida, eu não sou o centro do universo, a vida não está aqui para preencher os meus desejos pessoais, né? Então, de qualquer modo, eu desenvolvi uma compreensão que minimizou os efeitos dos meus gostos e desgostos, né? Então, se eu desenvolvi este vairagya, essa despaixão, né, essa não expectativa, não apego, né, aos resultados, né, das minhas ações, aos meus parabhada karmas, na medida que eles se manifestam, se eu desenvolvi uma forte, clara, sempre presente compreensão, então eu estou sabendo administrar essas vassanas de gostos e desgostos. Então, viver no mundo já não é um problema, porque o mundo já não perturba a minha mente, né? Então, já o sannyasi, ele se isola do mundo, mas ele só pode se isolar se ele já estiver interiormente bastante purificado de ragas e deveshas, de gostos e desgostos. Porque uma coisa é você permanecer no mundo sob a influência dessa ignorância cósmica, né? Eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero. E a outra coisa é você abandonar o mundo, porque você acha que o problema é o mundo, e aí você vai para o ashram, vai para a floresta, e lá os seus gostos e desgostos internos, interiores, vão começar a perturbar a mente do indivíduo. E aí ele não tem nem mais válvula de escape. Porque quando você está no mundo, qual é a válvula de escape principal do ser humano em geral, né? Qual é? É aquela, no mundo, pelo menos, a gente pode apontar o dedo para o outro, né? E dizer, a culpa é sua, não, é sua, é sua, é sua, é sua, né? Você conhece esse mecanismo, Mariné? Ah, então, no mundo a gente tem essas interações, né? A gente tem a quem dar a culpa, né? Mas quando você está sozinho na floresta, no ashram, e os seus gostos e desgostos, quereres e não quereres, estão criando sofrimento psicológico, você não tem nem ninguém para dar a culpa, né? Então o sofrimento pode se tornar mais agudo, né?
Então, tudo depende desse espírito, desta compreensão, deste vairagya, que é interior, né? O vestimento, a cor do vestimento, o estilo de vida, ele é um fator que pode nos ajudar neste processo, mas efetivamente ele precisa produzir essa transformação interna, né? Não somente externa, né? Então, nós vimos tudo isso e nesta aula de hoje, na aula passada, o Swamiji disse que Krishna iria abordar este tópico de como gerenciar ragas e dveshas, né? E ele não aborda muito nesses versos 4 a 7, e eu já havia abordado um pouco antes, né? Não existe nada de misterioso, isso é o conhecimento básico do Vedanta, como neutralizar, como desenvolver despaixão, né? Existe uma infinidade de sadhanas que vão preparando a mente, e o Kama Yoga é a sadhana mais eficaz nesse sentido, né? E por que ela é eficaz nesse sentido? Eu tenho os meus gostos e desgostos, né? Então, através da aplicação, vivendo de acordo com os ensinamentos do Karma Yoga, eu vou minimizando essas frustrações derivadas de expectativas que são produzidas por desejos vinculativos, né? Então, tudo isso vai sendo minimizado na medida que eu compreendo o sistema Ishvara Jiva Jagata. Eu compreendo que eu não tenho controle, né? Eu compreendo que ele é desenhado inteligentemente, sob medida para cada ser humano. E qualquer que seja o meu Prarabdha Karma, é uma oportunidade para mim crescer. E o crescimento ele é medido na medida que eu recebo o Prarabdha adverso com elegância, com gratidão, né? Com equanimidade. Então, é esta compreensão como um todo é que irá nos permitir, né, de administrar essa ignorância cósmica, que são gostos e desgostos, quereres e não quereres, desejos e aversões, e etc., etc., né? Então, vamos ver os versos e as palavras do Swami, aí eu vou editando, fazendo os meus comentários também. Nós sabemos que existem somente duas sadhanas espirituais, Karma Dharma Yoga e Jnana Yoga, e você não pode escolher uma contra a outra, né? As duas são compulsórias, no sentido que você precisa passar pela yoga de preparação para chegar na yoga da compreensão. É inevitável, né? Então, é má notícia para a galera aí dos círculos espirituais, dos atalhos espirituais, do caminho direto, que quer simplesmente chegar direto na conclusão da história, mas o pessoal sem nenhuma preparação, eles simplesmente se iludem, né? Se iludem. O mundo espiritual é um campo de grandíssima, grandíssima ilusão, fantasia. As pessoas se sentem, né, quando elas entram em contato com algumas declarações, sem compreendê-las, sem estarem qualificados para realmente, né, internalizar e transformar sua personalidade emocional, né? Então, isso a gente vê por aí, né? Então, é uma notícia, todo mundo precisa passar pelo Karma Dharma, e alguns até passar pelo Passana Yoga, né? E outros têm que passar pela todo o caminho, a preparação dos Yoga Sutras de Patanjali, né? Que tudo isso ocorre sob a umbrella, né? O guarda-chuva do Karma Yoga. Então, todas as formas de meditações que fazemos para aguçar, refinar, purificar a mente, todas elas são sadhanas, incluindo todo o sistema do Ashtanga Yoga, estão sob a umbrella do Karma Yoga. Então, o que é o Karma Yoga? Né? Karma Yoga são esforços, práticas espirituais, sadhanas, né? Que envolvem ação e o resultado. E o resultado, como eu costumo dizer, o resultado de uma ação, seja ela mental, física, mental ou verbal, né? O resultado dessas repetições de mantras, né, silenciosos, mentais ou verbais, ou ações, né, envolvendo
diversos tipos de práticas e pujas e rituais, né? Então, tudo isso são práticas que envolvem ação, cujo resultado é, inevitavelmente, uma experiência de melhoramento, né? Porque você está fazendo um esforço para se melhorar através de práticas sadhanas espirituais. Então, sob o umbrella, o guarda-chuva do Karma Yoga, nós encontramos toda e qualquer sadhana, meditação que envolva um tipo de ação, seja ela mental, repetindo algumas frases, repetindo alguns mantras, qualquer ação mental, verbal e física é Karma Yoga, e no máximo, irá produzir um melhoramento, né? Então, está sobre a umbrella do Karma Yoga. Mas só que Karma Yoga é superior a todas essas outras sadhanas. O Karma Yoga Vedantino é superior. Por quê? Porque é uma ciência embasada em conhecimento, lógica, né? Então, você vai compreender o sistema Mitya, que, como eu digo repetidamente, cada final de semana, é a compreensão do relacionamento do Jiva-Atma com Ishvara e com Jagata, e as leis e princípios e regras que regem o campo dármico, o campo das interações, né? Então, isso precisa ser contemplado até que a gente compreenda realmente o porquê o Karma Yoga é superior a todas essas meditações propostas por aí, como se existisse atalho espiritual. Não existe atalho espiritual, entendeu? As pessoas caem nessas propostas de atalhos espirituais o tempo todo, entendeu? Não existe. O crescimento é um processo gradual que, inevitavelmente, envolve o reconhecimento do Criador nesta criação para a criatura, de modo tal que esta criatura possa crescer através da associação com o Criador e suas leis. Então, você compreendendo as leis, você começa a relaxar e experimentar uma mente mais abandonando todas as fantasias, expectativas e as frustrações, né, as raivas, as irritações, né, as depressões decorrentes desta ignorância, que é eu quero o que eu quero, quando eu quero, o modo que eu quero, e se eu não obtiver o que eu quero, eu tenho duas opções, né? A maioria das pessoas fica irritada, raivosa e dá chilique. Algumas outras caem em depressão, né? Essa é a psicologia humana, né? Recentemente, tem um caso aqui perto que eu fiquei assim chocado de ver pessoas que se dizem altamente espiritualizadas darem um chilique a nível social, né? De ódio, de ira total por causa de coisas tão pequenas e simples como alguns quebra-molas na rua, entendeu? De criar uma divisão, de uma guerra, uma parte contra a outra, a favor e contra. Isso são pessoas que se dizem espirituais, né? Então, a psicologia humana é muito simples. Se eu tenho os meus interesses pessoais, né, alcançados, obtidos, né, eu sou feliz e eu sou amigável, né? Mas se os meus interesses, desejos pessoais são obstaculizados, né, ou contrapostos, eu me torno infeliz e não mais amigável, me torno, né, inamigável, entendeu? É simples a psicologia humana, não é assim, Marcelo? Diz a verdade, não é? Caminho do meio. Então, o caminho do meio ele depende exatamente desta administração dos ragas e dveshas, né? Caminho do meio não é ficar no muro, controlando ali para você não cair nem para um lado ou para o outro, né? Tem pessoa que, não, eu sou o caminho do meio, eu fico no muro aqui assim. Não, você tem que se posicionar na vida, né? Mas você tem que saber que, independentemente da sua posição e de suas ações, você não tem controle, você recebe o que vier de modo equânime, né? Então, este é o caminho do meio, né? Caminho do equilíbrio, né? O que vier, veio, o que será, será. Eu faço o meu melhor e recebo tudo como praçada, né? Então, este é o caminho do meio. Equanimidade em relação àquilo que vem. Significa o quê?
os meus ragas e dveshas, né, foram minimizados através desta profunda compreensão da ciência de Mithya. Vocês entendem a importância da ciência de Mithya? Mas a pessoa, eu já tentei, não compreendi, não dá resultado, agora eu vou pegar o caminho de um atalho, vou repetir algumas coisas e quem sabe, né, eu vou crescer desse modo. Bhakti Yoga, o Karma Yoga é infinitamente superior a tudo isso. Esse é o meu ponto aqui. E a palavra Bhakti Yoga, o caminho da devoção, a yoga da devoção, né, também significa virar sobre um desses dois yogas. Então, você sabe que você pode ser um Bhakta, né, um Bhakta em referência a Saguna Ishvara, né, o Criador e suas leis, né, e o campo, ou você pode ser um devoto de Brahman, né, que é Nirguna Ishvara e Saguna Ishvara. Ishvara não colorido pelos gunas, Ishvara colorido pelos gunas se torna o Criador, né? Então, ou você é devoto a um ou devoto ao outro. Existe uma expressão muito comum na nossa Sampradaya, ou nas palavras do Swami Paramarthananda, ele diz, você vive, né, dentro do contexto dessa ignorância cósmica e a gente se torna dependente do mundo. Então, o Karma Yoga, ele vai transferir essa dependência, que a princípio eu dependo do mundo, das pessoas, das coisas, das circunstâncias, das situações, né? Então, eu vou transferir essa dependência do mundo para dependência de Ishvara, que eu compreendi Ishvara, entendeu? Que no final das contas, ele é o real Karma Palam Data, é aquele que nos concede, nos entrega os resultados, né, kármicos dessa equação kármica. Então, ele sendo aquele que nos concede os resultados de nossas ações, eu tenho grande reverência. Ele nos cria, ele nos sustenta, né? Ele faz as nossas digestões todo dia, né? Então, Ishvara, essa inteligência suprema, ela é reverenciada e eu vou transferir a minha dependência do mundo. O que é o mundo? Pessoas, coisas, situações, circunstâncias, eventos, né? Eu vou transferir a minha dependência no mundo para a dependência no Criador. Mas esta dependência, ainda assim, é uma dependência, esta é a limitação do Karma Yoga. No final das contas, Karma Yoga não é um fim por si, é um meio. Então, uma vez que eu transferi a minha dependência do mundo para a dependência de Deus, aí depois eu tenho que entrar no Yin Yoga e transferir a minha dependência em Ishvara para a dependência no ser, a dependência em Brahman, né? E o que é a dependência em Brahman? Se eu sou Brahman, né? Se eu compreendo que eu, em minha real essência, natureza, eu sou Brahman, eu sou Satchitananda, eu sou Purna, inteiro, completo, consciência, não dual, um sem nada além deste um, né? Então, se eu transfiro a minha dependência para Brahman, e eu sou a única realidade, né? Então, eu estou transferindo a dependência do mundo para Ishvara, de Ishvara para a consciência e existência, que nada mais é do que a minha real natureza, então eu transferi a minha dependência para mim mesmo. Isso é sinônimo de quê? Independência, né? Por isso que a gente diz, eu sou a consciência e existência de natureza não dual, livre e independente, né? Eu já não dependo no mundo, eu já não dependo no Criador, eu dependo simplesmente da minha própria consciência e existência. Significa eu sou livre e independente do mundo. E Ishvara existe dentro do âmbito do mundo também. O Criador existe dentro do âmbito de Mithya também. Então, a devoção, né, também é forma de Karma Yoga, tudo é Karma Yoga, mas o Karma Yoga, ele inicia com aqueles rituais mais básicos de fazer aquelas
tecnologias, né, de ritualísticas para obter algum ganho mundano, algum ganho material, né? Isso é o início do Karma Yoga. O Karma Yoga vai crescendo, crescendo, crescendo até se tornar a ciência de Mitya, né? Aí eu estou no campo do conhecimento, no campo do Yana, Mitya e Yana, né? Compreensão de Mitya. Aí eu sou um Karma Yoga, aí eu sou um Vedantino. Aí o Karma Yoga já não é mais aquela prática rudimentar de fazer rituais ou repetir coisas mentalmente, isso aqui para obter resultados melhores, punhas, melhoramentos. Não, agora eu quero compreender essa ignorância de modo tal que eu possa neutralizá-la, de modo tal que eu possa minimizar os efeitos dos meus ragas e diversions. Todos nós somos movidos por ragas e diversions. Nossas vasanas que são fundadas naquilo que a gente quer e o que não quer, o que a gente gosta e o que não gosta, né? Você já notou quando a gente entra em contato com outras pessoas pela primeira vez, aí a pessoa, como é que é? Como é que é o seu nome? Eu sou o Cardoso, isso e aquilo. Então eu quero conhecer você. Diz para mim o que você gosta e o que você não gosta, né? Aí o Cardoso vai dizer, eu gosto disso, 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 e eu não gosto disso, disso, disso e daquilo, né? Então, nós nos definimos de acordo com os nossos ragas e diversions, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Então, nós temos que compreender essa ignorância, né? E minimizar esses efeitos. E aí, quando alguém pede para o Cardoso se apresentar, mas e aí, quem é você, cara? O que você gosta? Aí ele vai dizer assim, eu gosto, aquilo que vier eu gosto, porque para mim está sempre tudo bem. Mas como assim? Eu já não sou movido por meus desejos e medos, eu sou movido por uma compreensão, né, de que tudo é em perfeita ordem dentro desta manifestação aparente. Aí o amigo do Cardoso fala, putz, o cara pirou de vez. Ele falou assim, acima de tudo, né, eu sou a consciência e a existência, tudo isso está ocorrendo dentro de mim. Se você quer saber realmente quem eu sou aquilo livre de toda e qualquer ragas and diversions, porque eu sou a consciência e existência que confere consciência e existência para você e todos os outros seres vivos. Aí o cara vai imediatamente chamar a ambulância e o Cardoso tem que fugir pela porta da cozinha antes que eles levem ele, né? Então é mais ou menos essa a situação. Aqui tem uma passagem interessante. Quando o Bhakti Yoga é simplesmente ritualístico, como pujas de adoração, né? Ele é ainda um tipo, né, de Karma Yoga, existe sob o Karma Yoga. Quando essa natureza devocional implica o estudo das escrituras em relação à Mitya, compreensão desta ignorância cósmica, a palavra Bhakti Yoga ela já pode ser usada em diferentes significados, né? Em outras palavras, quando envolve o estudo e a compreensão, quando envolve o conhecimento, né, esse Bhakti Yoga deve ser compreendido ou equiparado ao Yana Yoga. É o que eu digo sempre. O Yana Yoga, mas que tipo de Yana Yoga é essa? Mitya Yana Yoga, né? A yoga do conhecimento a respeito desta ignorância cósmica, a respeito de Mitya, a respeito do relacionamento entre o indivíduo, o seu criador e a criação. Então, nós do Vedanta Brasil, nós fazemos, né, fazemos o nosso Karma Yoga, que é infinitamente superior a todas essas outras, né, yogas devocionais, né, porque a nossa devoção agora é para com o conhecimento, e esse conhecimento precisa, no primeiro estágio, ser o conhecimento a respeito da minha natureza humana, né, e do Criador, das leis, do modo qual eu preciso viver, né, conduzir a minha vida para desenvolver as qualificações necessárias para compreender minha natureza em Brahman como Brahman.
Assim, a palavra yoga da devoção é comum tanto no Karma Yoga quanto para o Jnana Yoga. O Karma Yoga do Vedanta, a palavra Bhakti Yoga é uma yoga da compreensão, do conhecimento, e no Jnana Yoga ainda mais, mas aí ela passa a ser a compreensão a respeito da sua real natureza em Satya como Satya. Então, a gente também poderia dizer, no nível inferior, a yoga da devoção é chamada Karma Yoga, devoção para com Ishvara, o Criador. E no nível superior, esta devoção é chamada de Jnana Yoga, porque no Jnana Yoga a gente está contemplando o que? A minha natureza em Brahman como Brahman. Né? A Jnana Yoga é uma devoção, mas superior, uma devoção não dual. Né? Sabemos que todos precisamos passar pelo Karma Yoga para preparar a mente para alcançar o autoconhecimento e moksha. Não existe escolha, as duas sadhanas, né? Elas são ambas compulsórias, mas nós temos opções a respeito dos nossos estilos de vida, nós já vimos isso, né, extensivamente. Aqui ele apresenta um outro ângulo que diz assim, a primeira opção é ser um grihasta, e como grihasta você segue o Karma Yoga e o Jnana Yoga, né? Quando a gente diz um grihasta, ele inicia o Karma Yoga a nível de rituais, né, de pujas. Aí, depois ele entra na ciência da compreensão, ele se torna um Karma Yoga propriamente dito, que é Jnana Yoga também, e depois ele se move para o Jnana Yoga dos Upanishads, né? Então, você, como Grihasta, você segue todo o caminho, né? A segunda opção é você, já na idade jovem, você fala assim, não, essa história não é para mim, eu não quero desenvolver associação com o mundo e com as pessoas do mundo e com as coisas do mundo. Eu quero sair imediatamente do ashrama de brahmacharya, de um infantil, né? de uma criança, de um adolescente, e na idade de 10, 12, 13, eu já me torno um sannyasi, né? Então, eu pulo, né, do brahmacharya imediatamente para o último ashrama, né? Do primeiro ashrama para o último ashrama, mas isso é muito raro, é perigoso, e isso precisa ser, né, uma decisão que precisa ser feita, tomada com muita atenção, né? Então, essa seria a segunda opção. A terceira opção é muito simples, é você entrar no mundo como grihasta, né? Você segue o Karma Yoga, aí você abandona o grihasta, né? E você faz um voto, né, de sannyasa e vai viver num ashram como um Jnana Yoga, né, para seguir o Jnana Yoga do Vedanta. Então, são essas as três opções. Então, essa última opção, a beleza dessa estrutura védica dos tempos passados, né, onde as sociedades não estavam corrompidas como nos níveis de hoje. Então, essa terceira opção é realmente a visão perfeita dos Vedas, né? Ele sugere que a gente passe por esses 4 estilos de vida: preparação como estudante, depois como provedor de família, dono de negócio, etc., etc., né? E depois você passa, né, para o outro ashrama, né, que é o ashrama do eu esqueço sempre o nome daquele, o ashrama do aposentado, e depois você passa para o ashrama do sannyasi. Vanaprastha. Então, você vai passando por tudo isso, seria uma experiência rica, porque você experimentou todos os ashramas, né? E isso era a estrutura das sociedades védicas naquele tempo, né? Muito bacana. Mas nos dias de hoje, né, é melhor você, né, se adequar, sabendo que as coisas mudaram e é melhor permanecer no mundo. Raramente é melhor. A resposta, a opção é fugir do mundo e se tornar um sannyasi prematuramente ou não preparadamente, né?
Então, a pergunta que vem é como uma pessoa pode seguir a espiritualidade como grihasta? Por quê? Porque existem desafios o tempo todo, e nós sabemos disso, né? Às vezes, eu coloco, né, você seguir a espiritualidade de verdade, né? Tentando compreender, né, a real natureza do eu, vivendo neste mundo, é um malabarismo difícil, né? Tem muitos problemas para serem resolvidos e a mente fica sempre sujeita a frustrações, desafios. Por isso, Krishna diz que o Grihastha Ashrama por si não é um problema. Grihastha Ashrama só é um problema se você não tiver purificado a mente de modo a saber como lidar com os ragas e dveshas, né? Como fazer este manuseio, este gerenciamento, né? Esta disciplina, esse regulamento, regulação, né? Regulação ou regulamento? Regular, né? Pode Os ser ragas e dveshas. regulagem, Hã? regulação. Regulagem, essa é a palavra. Essa regulagem dos ragas e dveshas, né? Sob a luz da compreensão desses ensinamentos, né? Se você souber como manusear e administrar e minimizar os efeitos, né, dessas tendências humanas naturais de querer o que quer e querer evitar o que não quer, aí você pode viver no Grihastha apesar de toda dificuldade. Agora, existe Grihastha Ashrama e Grihastha Ashrama, né? O que eu estou querendo dizer? Existe Grihastha Ashramas, situações, né, nas quais o indivíduo ele vive impactado de modo muito negativo por todas essas interações, né? O estresse da vida moderna, né? Eu conheço pessoas, algumas pessoas estiveram com nós aqui por muito tempo, depois se afastaram, depois situações kármicas atropelam o indivíduo depois se vê, né, uma mente totalmente perturbada, né? Eu tive uma pessoa me visitando que me falou sobre isso, que depois não tinha mais a condição mental para fazer essas coisas, entendeu? Para fazer, para permanecer neste processo, né? Para seguir as aulas ou para compartilhar as aulas, né? Então, como lidar com isso? A gente tem que produzir um grihasta ashrama, né? Uma condição, um estilo de vida, embora enganjado e interagindo com o mundo, e não seja muito intenso, né? A gente não pode ter objetivos que são contraditórios, né? Por exemplo, eu quero a purificação, a elevação, né, da minha mente, eu quero o meu crescimento espiritual, mas ainda assim eu tenho muitas necessidades materiais, por isso eu tenho que continuar trabalhando 60 horas por dia. E o trabalho que eu faço é muito estressante. Então, esses são objetivos contraditórios, né? Contraditórios. Ah, mas eu sou um grihasta. Mas tudo bem, mas não precisa exagerar como grihasta, né? Seja um grihasta que trabalha 30 horas por semana, né? Reduz o nível de estresse e vai criando espaço para o seu desenvolvimento espiritual, né? Tudo tem um preço. A gente tem uma quantidade limitada de tempo e energia, e a gente tem que saber administrar o nosso estilo de vida antes de conseguir administrar os nossos ragas e dveshas. E aí que vem aquela vontade de fugir, de correr para o Sannyasa Ashram para evitar todo esse problema do Grihastha, né? Mas o Grihastha não é o problema primário. O problema primário são os nossos ragas e dveshas, né? A nossa fantasia ilusória de que eu tenho controle sobre o campo, de tal modo que eu possa atrair o que eu quero e evitar o que eu não quero. E se eu não consigo obter o que eu quero, eu que antes era feliz e amigável, agora eu me torno infeliz e hostil, né? Então, essa é a ignorância fundamental, né, que opera na mente da humanidade. O problema não é o mundo, o problema não é a minha interação com o mundo, o problema é essa ignorância que ainda, a nível subconsciente,
me controla, dizendo, não, você vai conseguir controlar o campo das experiências e sempre obter exatamente aquilo que você quer, né? Então, os meus gostos e desgostos, eles vão ser amassados, atropelados, né, pelos parábadas do Criador, e isso vai criar tremenda agitação, frustração e irritação mental que irá me fazer me tornar um prisioneiro do samsara. A gente tem expectativa, a gente tem fantasias, né, desejos, né, e o Shwara ele não quer saber de nada disso. Portanto, ambos os ashramas, Grihastha e Sannyasa Ashrama, têm prós e contras. O importante é a gente compreender este ponto. Não, dois pontos. Ponto e vírgula. Né? É que o que a gente está querendo realmente, como buscadores de moksha, como grandes karma yogis, né? Aqueles que têm devoção e amor pela compreensão, o conhecimento a respeito de Mithya e Satya, sem misturar e confundir Satya com Mithya e Mithya com Satya, nós, os amantes do conhecimento, né, a gente tem como objetivo primário, intermediário, digamos assim, o quê? Uma mente calma, um coração tranquilo, uma mente contemplativa, uma mente satívica, uma mente não perturbada, não disturbada, né? Porque a mente é um instrumento a partir do qual eu posso experimentar o mundo de modo positivo ou negativo. E a mente é o instrumento através do qual eu posso chegar ao ponto de compreender a real natureza do universo e do eu, do ser que nós somos, né? Então, compreender que a mente é o grande barato, como a gente diz naquela gíria, talvez antiquada do meu tempo de garoto no Brasil, né? A mente é o barato, então o meu objetivo é o quê? Cuidar da minha mente. Não existe riqueza maior do que uma mente sana, um coração sano e tranquilo, pacificado, né? E para isso a gente vai ter que lidar com os problemas dos desejos, os gostos e os desgostos, os ragas e dveshas, e a gente só vai minimizar e neutralizar o efeito perturbador dessas energias através da compreensão, uma compreensão profunda e firme. Você entende, Mariné? Isso Entendo requer perfeitamente. Ele requer contemplação, reflexão, estudo, colocar na prática, observar a ignorância dando uma rasteira na gente de novo e de novo. Aí você Toda levanta, hora, né? aí você levanta e diz assim, ok, não, agora tudo bem, agora eu estou mais bem preparado, né? Mais uma rasteira. Então a gente precisa de transformar esses estudos, né, em aplicação prática, senão a gente permanece mais no campo da teoria, da filosofia, né? O objetivo nosso é ser feliz, e ser feliz depende de uma mente pacificada, uma mente purificada, uma mente satívica, calma, tranquila, emocionalmente e cognitivamente, uma mente sadia, né? Então, o objetivo intermediário do buscador de moksha é o quê? É desenvolver e manter uma mente sadia, sana, contemplativa, satívica, né? Você já ouviu dizer isso no passado? Nosso objetivo intermediário ou primário, como queira, é cultivar, desenvolver e manter uma mente sadia, uma mente contemplativa, uma mente satívica. Isso envolve diversos fatores, entre eles a escolha do nosso estilo de vida. Ah, não, é muito simples, somos todos grihastas, sim, mas dentro do grihasta ashrama eu tenho que estruturar, organizar o meu estilo de vida, porque, como eu disse, né, existe uma infinidade de grihastas como estilo de vida. Alguns deles são absolutamente incompatíveis com a busca espiritual. Mas tem os malucos que querem ambos. Não, eu quero isso e aquilo espiritualmente, mas eu ainda quero
né, ganhar ou ser multimilionário, né? Isso e aquilo, eu tenho que obter tudo isso. Você vê, eu vejo as pessoas, aparecem, desaparecem, aparecem, desaparecem. Quando eu vejo assim, por que que elas desaparecem? Desaparecem porque estão apegadas, correndo atrás, né, de segurança e prazeres, né? Mas ao mesmo tempo, não, mas eu quero o estudo, né? A ciência da realidade, do Karma Yoga, do Dharma, eu quero, mas eles querem só um pouquinho para o quê? Para minimizar um pouco os efeitos dessa ignorância cósmica, you understand? Assim, por exemplo, eu estou muito agitado, não, estou precisando de uma aulinha de Vedanta, aí eu vou lá e eu fico melhor, né? Aí eu volto para o mundão e começo a correr atrás dos meus objetivos materiais. Então, se o grihasta ele passar por esse processo de purificação, né, de melhoramento através do estudo, reflexão, assimilação dos ensinamentos a respeito de Mithya e de Satya, né, aí ele pode permanecer como um grihasta. Por quê? Porque a mente dele vai ser uma mente calma, reflexiva, contemplativa, ele vai experimentar a paz de espírito, porque apesar de ser um grihasta, ele cuidou da sua mente, de modo que a sua mente é uma mente sadia, contemplativa. O sannyasi, ele tem isso mais facilmente à sua disposição. Por quê? Porque ele não tem um mundo para lidar, né? Então, ele não tem muito apego às coisas, né? Ele não tem muito o que fazer para obter, porque ele não tem opção nenhuma, ele não pode nem mesmo desenvolver um estilo de cabelo, existe somente dois estilos de cabelo na tradição sannyasa, ou você raspa tudo, ou você deixa ele crescer indefinidamente. Né? Assim, putz, né? Só dois estilos de cabelo? Sim, ou raspa toda semana, ou deixa crescer para sempre, todos os pelos, né? Deixa crescer tudo, né? Então, você não tem muito o que escolher, né? Porque a escolha ela sempre traz, né, estresse, perturbação mental. Quando todas as escolhas foram removidas, quando você entregou todos os seus apegos, todos os seus pertences, né? Aí você tem uma mente mais leve, uma mente mais tranquila, né? Mas desde que ela esteja preparada para uma vida de reclusão, que é difícil, porque a maioria das pessoas não tem aquele tipo de preparação. Então, você como sannyasi, no sannyasa, acha que você não tem família, não tem esposa, não tem mais nada, né? Essa é a grande vantagem. A sua mente é leve, né? E ela pode permanecer focada na busca, né, dos ensinamentos dos Upanishads. Mas se você, como grihasta, souber manusear, né, e administrar os ragas e vestas, você também pode desfrutar de uma mente leve, né? Aí você se torna um grihasta sannyasi, que é uma contradição, né? Grihasta sannyasi. Sannyasi é aquele que vive em reclusão, mas mais fundamentalmente é aquele que, que renunciou ou abandonou a identificação com o ego, que nada mais é do que os meus quereres e não quereres, os ragas e dveshas, né? Então, o sannyasi é aquele que renunciou ao ego, aos ragas e dveshas. E ele pode ser um grihasta. Então, o termo grihasta sannyasi, ou sannyasi interior, apesar do meu estilo de vida no mundo, ele é aplicável. Então, aquele que dominou os ragas e dveshas, ele se torna um sannyasi, mas um sannyasi no mundo. Existem diversas histórias, a mais importante parece ser a do rei Janaka, né? Vedanta com o seu guru, juntamente com outros sannyasis, e esses sannyasis desprezaram o grihasta. Só aqui o Swami fala sobre o rei Janaka, que no início ele estava sendo menosprezado pelos sannyasis, né? Porque ele não era um sannyasi, ele era um grihasta, né? Aí o guru do Asha, que vivia ali dentro daquele reinado do Janaka, o Janaka ele era um buscador espiritual, né, de
de alta categoria, de alto nível, né? Mas ele permaneceu como o rei, envolvido com o reinado, né? E os sannyasis, que eram mantidos até mesmo por ele, olhavam para ele com soberba, com assim, vocês são grihastas, né? Aí o guru desse sannyasi, que existia dentro do âmbito do reino do Janaka, né? O Janaka, o guru deles, né, falou assim, eu vou ter que dar uma lição a esses sannyasis. Aí ele produziu a aparência, né, de um incêndio, né, um incêndio falso, né, através de seus poderes, né, ele criou a aparência de um incêndio para ver a reação de todos. E os sannyasis, né, que menosprezavam Janaka, foram aqueles que mais piraram, correndo atrás daquelas duas peças de roupas para não queimar, né, para apego aos meus poucos pertences, né? E o Janaka foi aquele que permaneceu sereno e tranquilo, né? Apesar do fogo, né? Nem se preocupou de correr para salvar nada, né? Então, ele deu uma boa lição aos sannyasis para demonstrar que o sannyasa é uma compreensão e uma atitude interna, né? Que não pode ser restrita somente às roupas que as pessoas usam e o estilo de vida na floresta ou no Gurukula, né? Então, Jatana foi provado ser o maior entre todos aqueles sannyasis, né? Embora ele estivesse envolvido com seu reino, né? Uma história bonita, né? Então, viver com aquele manto laranja não garante vairagya, não garante autoconhecimento, não garante, né, a equanimidade em relação aos eventos do mundo. Então, o Swami faz menção aqui aos sadhus e os sannyasis que vivem na Índia, né, eles fazem aquilo por comodidade. Na Índia, a ideia de sannyasi, ela, nos dias de hoje, é um fenômeno social, porque existe ainda muita pobreza, né? Eu imagino que ainda seja assim, principalmente nas cidades menores, e o governo ele não tem como manter tantas pessoas, né, que foram deixadas, né, que nasceram e ficaram pela rua, abandonadas pelos pais, pela mãe solteira. Tem uma infinidade de pessoas que vivem na rua. E aí o sannyasa, né, aquela pessoa que se veste de amarelo, ela deixa de ser um mendigo para ser um sadhu, né? Então tem uma conotação mais positiva e resolve o problema do ponto de vista do governo, porque o governo depois ele não precisa, né, dar dinheiro, dar comida para tudo isso, porque como o sadhu vestido de amarelo, a tradição diz que as pessoas devem dar pelo menos uma refeição para esses mendigos que agora têm o status de sadhus ou sannyasis de rua, tá? Então é uma questão muito social, existem milhares de pessoas abandonadas que usam esse manto para encher as barrigas, né, pelo menos uma vez por dia. O sannyasa interior é o grande barato, é aquele que dominou, transcendeu os ragas e dveshas. É importante lembrar que isso não significa, Krishna Guru não quer dizer que a gente não possa ter desejos e aversões. É impossível, todos nós somos movidos por vasanas, né? Nós somos organismos biológicos, tal qual um computador orgânico biológico, né? Programado por vasanas, né? E as vasanas são as experiências, né, passadas que são retidas, né, no nosso subconsciente, produzindo propensidades, tendências, né, a pensar, né, tendências a certos pensamentos e atitudes, né? Então, nós somos programados por vasanas. Vasanas são simplesmente, né, configuradas através dos nossos quereres e não quereres, e eles, quando eles são obstaculizados, eles criam uma rejeição a determinadas experiências
e quando eles são preenchidos, realizados, né, os nossos quereres, eles criam desejo por mais, eles criam um desejo ainda maior por reaver novamente aquela experiência de satisfação derivada do ganho do meu objeto de desejo. Então, a gente fica, né, programado a viver de acordo com o que a gente quer haver e o quer evitar, com base em experiências passadas. Isso é inevitável. Um ser humano ele precisa de ragas e dveshas para ser um ser humano. Se você for um supra-ser humano, aí é diferente, né? Aí você pode viver no mundo, né, sem ragas e dveshas. Mas ainda assim existe um boato, uma história, que até mesmo os grandes sábios e sages ainda têm as suas preferências, né? Então, aqui, um dessas passagens, né, Swamiji explica, né, que até mesmo os deuses têm ragas and dveshas, né? E ele cita, né, alguns deuses eles têm um gosto por determinado instrumento musical, ou têm gosto por determinadas coisas, né? Então, o ser humano significa, né, ser movido e guiado, governado por suas vasanas. E as vasanas, elas precisam estar alinhadas, harmonizadas com o Dharma, de modo que elas sejam totalmente em harmonia com o Dharma, né? Como Krishna diz, ou disse no capítulo 2, se não me engano, ele falou, eu sou, ou vai dizer no futuro, agora não me lembro, ele disse, eu sou aquele desejo, aquela vasana em total harmonia com o Dharma, ou em total não contradição ao Dharma, né? Não em violação ao Dharma. Então, todos nós somos movidos por aquilo que a gente quer ou que a gente não quer, mas que o nosso querer e não querer seja regulado, né? Administrado, né? Que seja inteligente, que seja em harmonia a essas leis, né, morais, éticas, religiosas, né, que visa o bem-estar do todo, da sociedade, né, não o meu pessoal. Então, todos nós somos movidos à questão de purificar os nossos ragas e vestes e torná-los totalmente em harmonia para o bem-estar social, de modo que a gente viva, né, movido por essas vasanas superiores, né? E sem experimentar aquela condição extrema de perturbação mental que inevitavelmente é o subproduto de gostos e desgostos ignorantes, gostos e desgostos egocentrados, visando querer o que eu quero, do modo que eu quero, como eu quero, né? Custe o que custar, né? Então, o problema não são os ragadveshas, o problema são as qualidades desses ragadveshas, né? Até mesmo os deuses têm as suas preferências, até mesmo o Marcelo Aranha tem algumas preferências, né? Então, é por aí. Saiba que você será movido por gostos e desgostos, né? Em relação aos objetos do mundo, você terá suas preferências, isso é inevitável, mas elas precisam ser purificadas, refinadas, administradas, de modo que a sua mente permaneça calma, o seu coração tranquilo, sua mente pacificada e contemplativa. Portanto, Krishna não quer dizer que você não possa ter gostos e desgostos. Krishna orienta para não ser escravo dos seus ragas e dveshas. Um outro modo de colocar, eu não posso ser escravo das minhas vasanas, eu preciso ser o mestre das minhas vasanas. Eu não posso ser escravo. Se eu sou um escravo, eu não sou diferente dos outros animais, eu sou movido pelo meu corpo causal, com todas as minhas tendências impulsivas, né? Instintivas, propriamente como animal. A gente tem um intelecto humano que nos permite o quê? Nos permite ser mestres desta ignorância cósmica, né? Redirecionando as nossas vidas, cultivando e desenvolvendo esses novos ragas e dveshas, essas novas vasanas, né? De modo que a gente possa regulá-las. De modo que os desejos jamais sejam vinculativos,
mas sempre não vinculativos, de modo que os meus desejos sejam jamais adármicos, mas sempre dármicos, né? Que eles não sejam jamais egocentrados para o meu benefício apenas, mas para o benefício de todos. E que não seja somente centrado nos meus benefícios materiais, mas principalmente no meu crescimento espiritual. Então, eu estou tendo um desejo extremamente, imensamente superior. Qual é o seu desejo? Crescimento espiritual. Oh, mas como é que é isso? Ah, é muito invisível. E como é que é quando você ganha isso? Você vai experimentar muito mais shanti, paz, tranquilidade, né? Ah, mas isso é valioso? Você não está sabendo de nada, cara. A única coisa de valor no mundo é a purificação da mente, uma mente bem calma, pacificada, tranquila, porque aí você já não é mais vulnerável e dependente aos parábadas que a vida te apresenta. Você está desfrutando do néctar desta compreensão, né, que neutraliza as suas preferências, seus desejos, quereres e não quereres. Então, você converteu todos os seus quereres em meras preferências, em desejos ou preferências não vinculativas. Então, os desejos precisam ser dármicos, precisam ser genuínos, moderados, satívicos, né? E que possa favorecer o bem-estar da sociedade e não somente o meu próprio bem-estar. Tenha os seus desejos, mantenha os seus sonhos, mas esteja sempre pronto a receber o Parabada Karma como prasada. O que quer que aconteça, você recebe com gratidão. Isso é o fruto, né, de um gerenciamento, né, apropriado dos ragas e deveshas, de uma conversão de desejos e aversões vinculantes, tiranas, em desejos e aversões que eu tenho controle, que eu sou mestre desta ignorância. Através da compreensão, eu desenvolvi a capacidade, né, de filtrar essas tendências, né, de administrar, de regular, né? Eu jamais irei destruir todas as minhas vássadas, mas eu quero ser o mestre das mesmas, né? Isso é um sannyasi, e o sannyasi ele pode ser um sannyasi ashrama e um sannyasi grihastha. Ele é um sannyasi que tem uma mente leve, um coração tranquilo, porque ele neutralizou, né, os efeitos colaterais desta ignorância cósmica. A ignorância cósmica é o quê? Os desejos e aversões vinculativas, que depende de uma ignorância muito profunda de que eu preciso daquilo que eu quero, porque eu quero para ser feliz, e não somente isso, e eu tenho a capacidade de controlar o campo das experiências de modo a ver somente aquilo que eu quero, né? Porque eu quero me faz feliz. Primeiro erro é o que eu quero me faz feliz. Não, não existe nada no mundo que possa fazer ninguém feliz. E o segundo erro é eu tenho o poder de controlar o campo de modo a obter somente as experiências em relação àquilo que eu quero, né? Vamos fazer uma pausa e voltar em 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga,
diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.